De repente pensei, e se fôssemos todos cegos? O escritor português José Saramago teve esse pensamento enquanto jantava com sua mulher num restaurante. A resposta veio em instantes a ele. Mas nós já estamos todos cegos. Dessa resposta surgiu a ideia para escrever Ensaio sobre a Cegueira, seu livro mais famoso. O escritor dizia em entrevistas à época que seu livro não era uma parábola que se relacionava a um período específico da história, mas sim a condição da nossa espécie. A condição, como entendida por Saramago, ganha um outro capítulo nesta pandemia em que estamos vivendo. E é sobre essa e outras distopias, mas no cinema, que se trata de Distópicos e Utópicos, programa de cinema do podcast do Sesc Pompeia. Olá, eu sou Rafael Miranda, técnico de programação do Sesc Pompeia, e essa é a segunda temporada do programa, agora com cineastas como convidados. No episódio de hoje temos o prazer de receber o cineasta Fernando Meirelles. O Fernando é diretor de cena, produtor e cofundador da O2 Filmes. Dirigiu Cidade de Deus, lançado em 2002, nomeado a 4 Oscars, incluindo o de melhor diretor. Também foi nomeado para o Globo de Ouro por melhor direção em 2005 por seu filme O Jardineiro Fiel, que conquistou o prêmio Oscar de melhor atriz coadjuvante para Rachel Weisz. Fernando também dirigiu a adaptação de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, em 2008, e o filme 360, em 2011. Assumiu o papel de ser um dos diretores criativos da cerimônia de abertura da Olimpíada Rio, em 2016. Seu mais recente filme, Dois Papas, para a Netflix, concorreu a 3 prêmios no Oscar 2020. Cada vez mais envolvido em causas ligadas ao meio ambiente, mantém um viveiro de espécies nativas, que usa para recuperar matas ciliares e criar áreas de reserva legal. Fernando nasceu e mora em São Paulo, Brasil, e está aqui hoje no Sesc Pompeia. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, obrigado. Essa apresentação longa só mostra que eu sou velho pra caramba, né? Vivido, né? Como diria a minha avó, né? Velha, vivido. Só meu joelho sabe como eu sou vivido. Fernando, deixa eu perguntar uma coisa, já começar no nosso podcast, que fala sobre cinema e distopias, muito por conta dessa pandemia, né? Que a gente atravessou, né? Atravessa. E eu sempre começo os nossos encontros perguntando ao convidado como que ele passou a pandemia, né? Como você passou esse 1 ano e 7, 8 meses. Foi uma experiência curiosa, Rafael, porque da porta para fora, enfim, eu lendo jornal e acompanhando pessoas e tentando ajudar algumas, enfim, como todo mundo tentou ajudar quem pôde e tal, foi um período muito difícil. Mas da porta para dentro, quer dizer, em casa, minha vida pessoal e até íntima, eu diria, foi um tempo muito bom, cara. Eu, desde que eu sou moleque, quando eu comecei a trabalhar, comecei até tarde, comecei a trabalhar com 26, 27 anos até aí eu era sustentado. Mas desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalho num ritmo muito maluco, assim. Então eu nunca tive tempo até para pensar algumas coisas. E essa pandemia eu falei, pô, é agora. Comecei a fazer meditação, comecei a tomar psilocibina, né, cogumelo mágico, fiz um pouco de terapia, enfim, me deu uma reciclada, assim, interna. Então, eu acho que eu saio da pandemia, espero que estejamos saindo, eu acho que melhorado, assim, eu acho que eu me conheço mais do que eu conhecia, porque eu falei, intencionalmente, eu vou aproveitar e vou tentar fazer um mergulho para dentro, coisa que eu nunca faço, né? E também não podia ir para fora, né? Sim. Foi um freio para você nesse sentido? Na verdade foi o contrário, foi um foguete, enfim, me fez eu entrar em contato com coisas que eu não entrava, o fato de ficar em casa direto, eu acho que eu me expandi bastante, me senti renovado, assim, foi muito bom. Agora, por outro lado, terrível, né, ver a dificuldade que maior parte dos brasileiros estão passando e, enfim, o estado do nosso país, né? Sim, não, total. E tem uma questão que, até às vezes para fugir, né, dessa realidade, né, para esquecer um pouco do que está acontecendo, o cinema, né, os filmes, as séries, né, foram um caminho de muita gente para pensar em outros mundos possíveis. E aí eu fico na curiosidade se um cineasta também busca cinemas e séries para esquecer da realidade a que se encontra ou não, assim, já é trabalho demais ver a coisa que você, né, que é a sua função. Mais do que nunca, viu, Rafael? Eu acho que nesses 1 ano e meio, quase 2, eu assisti mais filme do que nos últimos 10 ou 15 anos, cara. Eu tenho visto praticamente um filme por noite, todas as noites, enfim. E agora com acesso através de Netflix, ou sites de festival,
Não é mais cinema americano, você assiste filmes do mundo inteiro. Eu usei muito isso. Enfim, a Mostra de Cinema de São Paulo, tanto do ano passado como desse ano, eu assisti intensamente. Agora eu voto na Academia, né? O prêmio da Academia, o Oscar. Eles disponibilizam no fim de outubro todos os filmes já. Então você tem os melhores filmes aí, pelo menos os que cada país achou que fosse seu melhor filme, os melhores documentários disponíveis. Eu estou assistindo muito cinema, cara. Nunca assisti tanto. Você aproveitou para tipo, completar a lista, sabe? Tipo, desse diretor falta, eu nunca vi esse diretor, eu nunca vi esse trabalho. Minhas listas nunca vão ser completas, mas eu revi muitas coisas. Eu também sou assinante do MUBI, né? E o MUBI passa muito filme antigo, né? Então, às vezes, eu entrava, via o que estava no MUBI e ia na oferta do Disney. Todo dia eles selecionam um filme. Eu muitas vezes assisti, sem saber do que se tratava o filme, mas vamos ver o que dá. Me dei mal muitas vezes, mas me dei bem muitas vezes também. E filmes de ficção, assim, de distopias, filmes apocalípticos, você curte? Se você me perguntasse se eu curto o gênero, eu ia falar, não sei, não tenho muita certeza. Mas se eu pensar nos filmes assim, sobre distopia, alguns que eu vi, talvez estejam na lista dos meus top 50, tipo Blade Runner, Matrix, Laranja Mecânica, Truman Show. Truman Show é uma distopia diferente, mas Filhos da Esperança, é um filme sensacional. Enfim, eu nunca tinha pensado nisso. Agora que você me perguntou, eu acho que eu gosto de filmes sobre distopia. Não, só desses que você falou do top 50, né? Cara, só tem filme bom, né? Sim, sim. O Matrix também eu revi agora na pandemia. E eu tinha visto no cinema, né, em 99. É um outro olhar, né? Você rever esses filmes distópicos nesse período que a gente está passando, você começa a ler aquelas narrativas de outra maneira, né? Começa a ganhar outras camadas. E agora que o Facebook chama Meta, porque nessa realidade, nessa meta-realidade que a gente está entrando, de ter realidades paralelas, o Matrix está virando realidade. Ontem eu assisti, por falar em assistir filmes, eu assisti um filme alemão, o filme alemão que está concorrendo ao Oscar, que eu acho que chama O Meu Homem Perfeito, uma coisa assim. Que é também a história de uma mulher que empresta um robô para ela, um homem ideal dela, para ela fazer um test drive. Um algoritmo descobre qual é o homem ideal dela e vem um robô na casa. É uma realidade que parecia distópica há um tempo atrás, mas agora nós estamos chegando próximo a isso, né? Sim, total. E você falou, né, sobre algoritmo, né? Parece que é uma palavra que ela é recente e ela está no nosso vocabulário a todo momento para justamente pensar nessas narrativas distópicas, essas narrativas apocalípticas, né? O algoritmo parece que é a resposta para tudo, né? Isso está acontecendo devido aos algoritmos, né? Nesse filme que eu recomendo é um pouco assim, chega o robô lá e ele pede, você tem que ficar conversando comigo para eu entender o que você gosta e aí ele vai virando o marido perfeito. Essa é a história do filme. Nossa, que loucura, gente. E aí você falou que é o concorrente alemão ao Oscar, é isso? A gente tem a lista lá, tem uns 40, 50 filmes internacionais. Esse é o alemão, eu já vou votar nele, porque eu achei muito interessante. E tem esse lado da distopia, assim, de mundo onde as pessoas... É o nosso mundo, é hoje. Mas as pessoas já convivem com robôs. A gente vai chegar lá. Sim, Estamos chegando, né? Sim. Na primeira temporada do Distópicos, a gente tem um episódio que a gente faz com a Andressa, e ela fala sobre aquele episódio do Black Mirror, dos robôs que caçam seres humanos, e a gente começou a discutir muito isso, né? Como que já não é distopia, né? Já é uma coisa que está aqui com a gente, né? Já faz parte meio que da realidade. Há pouco tempo eu vi no jornal que estão lançando, tem um Black Mirror que tem que são os cachorros, mesmo. Esse mesmo. Esse cachorro está sendo lançado, é isso que vocês estão falando? Sim, tem uma empresa que está fazendo esses cachorros. Né? Exatamente. Se eu não me engano, o próximo Super Bowl, a abertura já vai ser com eles, inclusive. O ano passado eu fui no South by Southwest, ainda podia, antes de fechar, ou foi acho que foi em 2019, mas já tinha esses cachorrinhos, tinha uma empresa vendendo pet robô. E eram bonitinhos, eu brinquei com eles, é bem legal. Tomara que continue sendo só legais, né? Não eram assassinos. Esses daí, a empresa ainda não fez a versão 2.0, que é assassino também. Fernando, deixa eu perguntar uma coisa. No seu último filme, né, que foi o Dois Papas, ele foi lançado bem no início, né? No início de 2020, né, antes da pandemia.
num streaming. E eu vi algumas entrevistas suas na época do lançamento, e muitas das discussões que as entrevistas traziam era sobre esse embate, sala de exibição versus streaming, o que se ganha, o que se perde. E daí veio a pandemia e só sobrou os streamings, né? Só sobrou esses serviços para o cinema durante um bom tempo, né? Agora que as salas estão reabrindo para os filmes. Você acha que mudou muito, né, dessa discussão de nesse um ano e meio? Assim, as questões que eram discutidas quando você lançou Dois Papas são outras agora, depois desse tempo todo? Cara, eu acho que o streaming veio para ficar e o cinema vai ocupar um outro lugar. Eu, como falei, assisti muito filme e me acostumei a assistir filme em computador. Se bem que agora, semana passada, eu sou produtor do Marighella, mas eu fui assistir o Marighella no cinema e eu não ia a uma sala de cinema há quase 2 anos, desde o fim de 2019. E achei a experiência incrível. Falei, nossa, com esse negócio de cinema é bacana, na sala grande e tal. É verdade, cara. Tem futuro, né? Já tinha assistido o filme, claro, mas eu ficava encantado com o tamanho. Mas, mesmo assim, eu acho que a coisa do streaming é sensacional, cara. Uma das grandes vantagens é porque no sistema de sala, para um filme chegar na sala, ele tem que vir de um estúdio, que tem um negócio grande, que é uma empresa grande. Então, pouquíssimos filmes chegam no streaming, basicamente filmes americanos, de estúdio e tal. E no streaming, não. A Netflix, né, enquanto, sei lá, a BBC é uma empresa inglesa para mostrar filmes ingleses para o mundo, estúdios americanos são várias empresas para mostrar filmes americanos para o mundo. A Netflix é uma empresa do mundo, ela produz os filmes brasileiros na Turquia, na Coreia do Sul, no Japão. Isso tudo está disponível. A gente não assistia filmes. Se eu quisesse ver um filme iraniano, eu tinha 2 por ano, se eu fosse atrás. Agora eu tenho quantos eu quiser. Sim. Enfim, isso é uma maravilha. Isso não vai voltar e, graças a Deus, não vai voltar. A gente ganhou muito com esse sistema de streaming, eu acho. Em diversidade. Perde um pouco na coisa técnica, né, na sala grande. Mas o ganho que a gente tem de opção, de poder entender... Não, nosso mundo é muito eurocentrado, né? A gente é a cabeça do que a cultura ocidental quer que seja. Agora não. Agora parece que o mundo... A Netflix meio que abriu um pouco as portas do mundo pra gente. Eu tô encantado. Sim, você discutir sobre uma série coreana, né? Você tá na roda do bar, assim, as pessoas estão falando sobre uma ficção da Coreia, da Alemanha. Isso é genial. Eu espero que o sistema de estúdios americanos não se recupere, que esse seja o novo normal. E eu não sei, você antes, né, da pandemia, você comentava que você estava planejando um novo filme que seria também distribuído em streamings, que era sobre a crise climática. Esse projeto ainda está de pé? Como que está esse desejo? Não é desejo, não. A gente fizemos o roteiro, a Netflix deu um retorno, fizemos uma grande revisão do roteiro e estamos mandando agora, coincidentemente, segunda-feira vai para a Netflix essa revisão, esperando o green light deles. Eu quero ver se eu consigo começar a viajar em janeiro e filmar, sei lá, março, abril, já está filmando. É um filme complicado, bem grande, assim. É uma história sobre crise do clima do ponto de vista de adolescentes, assim. É sobre uma geração que não tem futuro. Eles sabem, está caindo a ficha que lhes foi roubado o futuro. É um pouco essa pegada do filme. E são histórias que acontecem em Bangladesh, na África, na Sibéria. São várias histórias ao redor do mundo que se conectam. E você falou que você começa a filmar agora em março do ano que vem, né? Você tem uma ideia de lançamento dele? Na verdade, eu dependo, como eu te falei, do green light da Netflix. Para mim, eu acho que eu vou demorar uns 4 meses, porque tem que viajar muito, 4, 5 meses filmando. Acho que vai ficar no fim do ano que vem, não vou conseguir, não. Vai ser meio... Já tem nome? Já tem título? Tem, mas eu não vou te contar. Não vai dar esse furo pra gente? Falando em distopia, de certa forma, esse filme é um filme sobre distopia. Só que a loucura, cara, é que é uma distopia que existe. A gente vai mostrar personagens que são garotos que estão vivendo em lugares onde o mundo a vida já não é mais possível, assim. Uhum. Então, essa é uma loucura. É um filme distópico, só que uma distopia real, né? Sim. E você falou que são vários jovens, né, pelo mundo. Tem no Brasil também? Tem no Brasil também. Tem uma história, não vou adiantar muito para não dar spoiler, assim, mas tem uma história brasileira. Você vê que eu estou tentando aqui, né? Você está tentando, jornalista, você se chamou de técnico, mas mora um jornalista aí por baixo desse...
Não, maravilha. E eu li, quando você estava falando, né, desse filme, né, que uma coisa muito curiosa que eu queria ver com você, que eu, na minha ignorância, eu não sabia. Você falava um pouco sobre o orçamento desse filme, né, como que você estava pensando o orçamento desse filme, e que você estava pensando uma verba que seria uma compensação para emissão de carbono da filmagem. Eu não sabendo como funciona uma filmagem, a primeira coisa que me veio é a emissão de carbono numa filmagem, ela vem de onde, né? Do transporte, das locomoções das pessoas. E como é que é essa compensação no orçamento que vocês pensam? Assim, queria que, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Tá, então tem empresas que calculam a emissão de carbono de qualquer atividade. Agora, no momento, enquanto a gente fala, tem uma empresa chamada Mata Nativa que está acompanhando umas produções da O2, para a gente estar tentando dimensionar uma maneira de calcular a nossa emissão por diária de filmagem. Aí com esses parâmetros, eles vão criar uma planilha para que a gente possa saber cada projeto, se é um longa, se é uma série, se é um comercial, qual foi a emissão, porque tem uma ideia nossa na produtora de tentar fazer só projetos compensados. Então você tem lá, no fim do projeto, você emitiu 3 toneladas de carbono. Uma árvore compensa em 20 anos, uma árvore compensa, acho que próximo a 150 toneladas, 150 quilos. Então, a gente sabe quantas árvores a gente precisa plantar para compensar. É basicamente isso. Esse projeto para a Netflix, sobre os adolescentes, a gente vai ser um número monstruoso de carbono, porque tem muita viagem. O filme é ao redor do mundo, a gente vai dar muitas voltas ao mundo viajando, e aí vamos ter que plantar muitos hectares de floresta, mas foi condição, está no meu contrato, cara, que no orçamento tinha que ter a compensação, senão não faria o filme. A compensação seria esses plantios, e esses plantios eles têm local fechado, onde eles vão acontecer? É no Brasil? É em todos os lugares que você vai gravando? A gente vai escolher, tem muitos projetos que eu posso só simplesmente pagar e os caras plantam lá tantas árvores. Mas eu estou mais interessado em talvez achar uma área e recuperar uma área grande. Com esse projeto vai dar para recuperar uma bela área, cara. Uma bela, de repente, a margem de um rio. A gente vai pensar, mas vai ser um bom dinheiro, assim. Não dá para fazer um filme sobre crise do clima e deixar um passivo de algumas toneladas de carbono, né, cara? A gente tinha que compensar. Vamos compensar. Não, e esse tema da crise climática, né, é uma coisa que é muito próxima sua. Eu vejo em várias entrevistas suas você comentando sobre isso. Essa ação sua, ela começou quando? Assim, quando você começou a pensar sobre o assunto e tentar fazer alguma mudança nesse sentido? Então, no começo, há uns 20 anos atrás, eu me envolvi com questão de derrubada de floresta entrei em algumas campanhas de proteção da Amazônia, fiz filmes sobre isso e tal. E essa preocupação de crise ambiental me levou a conhecer um pouquinho da crise do clima. E aí, desde, 2005, eu comecei a ler e fui vendo que realmente nosso futuro tá muito comprometido. Mas em 2005 ninguém ligava, cara. Eu era um maluco, que eu falava com os amigos, os caras me olhavam, você tá maluco, isso aí é lá pro futuro, pros nossos bisnetos e tal. E eu tentava, gente, olha, eu era o doido, cara. Inclusive, a gente vai falar sobre o ensaio sobre a cegueira. A minha motivação de fazer o ensaio foi porque, para mim, era essa cegueira. Claro que tem 500 cegueiras metafóricas na história, mas para mim a maior cegueira era essa. A humanidade, a gente está caminhando para uma autodestruição, está na cara, os cientistas já estavam avisando isso desde os anos 80, estão avisando assim fortemente, e a gente continua acelerando. Então para mim o ensaio sobre a cegueira era essa cegueira que eu tinha em mente quando eu topei fazer o projeto. É um pouco o Saramago fala, né? Nós já estamos cegos, né? É como você fala, as pessoas comentando, isso é para os nossos bisnetos, né? Não, é uma coisa que está acontecendo agora, né? E acho que nunca foi tão perceptível no nosso cotidiano essa questão climática como está sendo agora, né? Nesses momentos. Está mais claro do que nunca, que enfim, nosso prazo já passou. Então agora não é mais evitar um desastre, é minimizar o desastre, porque estamos caminhando para a tragédia. Não, total. E você tem um viveiro de espécies nativas? Como que funciona esse viveiro? Então, eu tenho eu montei meio por acaso, assim.
Eu tenho uma fazenda que tinha pasto e tinha gado. Daí um dia caiu a ficha. Eu não como carne, por que eu crio gado, né? E não era nem eu criar, tinha um cara que tomava conta lá, eu não dava muita bola. Daí eu resolvi, eu li, não lembro se eu assisti na televisão ou li sobre mata ciliar, a importância de mata ciliar, né, ao redor de rios e tal. E falei, eu tinha 3 córregozinhos na fazenda. Falei, vou mudar o esquema aqui, vou cercar essa área, 30 metros para cada lado, e vou reflorestar. Aí montei um viveiro na fazenda para começar a reflorestar as beiras de rio, assim, porque eu tinha aquela coisa do pasto chegar quase dentro d'água ali. Aí fiz 30 metros para cada lado e meti mata, assim. Então passei anos, a gente colhia sementes na mata que tinha por ali, sementes local mesmo, fazia mudinha, e plantei todos os anos, assim. Então refiz. Você olha meus rios agora, é muito bonito. São uns rios você vê, com drone, você vê aquelas manchas longas com mata ciliar dos 2 lados. E foi ao refazer essa mata que comecei a mexer com semente, virei sócio do clube de semente, rede de sementes do Cerrado, comecei a lidar e vi que tem muito maluco no Brasil que adora árvore, que planta, que troca semente por correio, e que eu entrei nessa onda aí de pessoas loucos por árvore, assim. E isso me levou a campanhas de proteção da Amazônia e acabou me levando nisso que eu estava contando para você, entender a crise ambiental e cheguei na crise do clima, que é a mãe de todas as crises, né? Vamos falar agora sobre Ensaio sobre a Cegueira, seu filme de 2008. É uma adaptação do romance de José Saramago, chamado aqui no Brasil de Ensaio sobre a Cegueira. Bom, o título original é Blindness. A história é sobre uma epidemia de cegueira denominada por especialistas de cegueira branca, já que as pessoas infectadas começam a enxergar tudo branco após serem atingidas por uma luz muito forte. O primeiro a ficar doente é um homem num carro, parado em frente ao farol, esperando o sinal verde, até o momento que ele deixa de enxergar tudo. Daí em diante, a cegueira se espalha como um contágio pelas populações do mundo. Esse foi Leonardo Nicoletti, supervisor de cênicas aqui da unidade. Fernando, você já tinha tentado adaptar o livro antes, né, em 97, né, uns 10 anos antes do lançamento do filme, e acabou não acontecendo, só aconteceu depois. Como que foi isso? Nos anos 90 eu estava fazendo publicidade e falei, chega, agora estava querendo fazer longa, já fazia tempo assim. Li o livro do Saramago, fiquei muito impressionado, ele me impactou muito. Falei com a Companhia das Letras para consultá-lo se ele podia me vender os direitos que eu queria adaptar para o cinema. E o Saramago respondeu que não, que esse filme, isso era literatura, que era impossível fazer um filme, que ele não vai vender, não venderia Ensaio sobre a Cegueira de jeito nenhum. Aí o mesmo editor, que é o Lee Schwartz, da Companhia das Letras, falou, olha, não temos Saramagos, mas temos esse livro aqui, Cidade de Deus, já ouviu falar? Aí li o Cidade de Deus, adorei, comprei e adaptei e fiz Cidade de Deus. E tirei da cabeça o Ensaio sobre a Cegueira. Acho que foi lá por 2004, 2005, um produtor do Canadá me ligou e falou, olha, eu comprei os direitos do Saramago desse livro e eu achei que você talvez pudesse fazer a adaptação. Eu achei uma coisa extraordinária, cara, porque no mundo existem 50 mil diretores e eu não conhecia esse canadense, que hoje virou um grande amigo meu. E ele achou que eu poderia dirigir o filme foi o primeiro que eu tentei dirigir, cara. Eu achei tão incrível. Falei, cara, sabe que eu não só conheço esse livro que você está me falando, como tentei comprar. Ele falou, não é possível, vamos conversar. Você vai estar aí amanhã ou depois da manhã? Eu falo, vou estar aqui, então estou indo para aí. O cara pegou um voo, foi para o aeroporto, tomou um voo para Toronto e veio conversar comigo. E eu gostei do cara, um cara boa praça, tal, realmente ficou meu amigo. Ele me convenceu, eu entrei no filme. E mais uma adaptação literária, né? Quase todos os seus filmes, estou pensando aqui agora. Você tem uma predileção por isso? Provavelmente alguma relação que você tenha com a literatura? Não, é porque eu acho que eu leio bastante, aí eu gosto das histórias, quando eu leio, eu fico imaginando, né? Eu leio vendo imagens, assim. E diversos tipos de literatura, né? Você já adaptou peças de teatro, você já adaptou livro infantil, romance. É um ponto de partida. Agora, esse filme que eu estou fazendo, esse da Netflix, que eu comentei, esse é uma ideia original minha, e eu e o Braulio estamos escrevendo juntos.
talvez vai ficar uma merda, porque eu deveria só adaptar. Mas essa é uma história minha. E propriamente a adaptação do ensaio sobre a cegueira, como que se deu essa adaptação do roteiro? Porque é um livro muito imagético, né? Não sei se isso deixa mais fácil ou mais difícil a adaptação. Você lê aquilo, assim, as imagens vão se formando na sua cabeça dessa realidade. Eu não sei se isso facilita se facilitou a adaptação para o cinema ou não. Então, nesse caso, quando eu fui contatado pelo Niv Fishman, é o nome do produtor, já existia um roteiro. Então ele veio para São Paulo e já me trouxe o roteiro pronto, assim. E eu li e gostei do roteiro. Claro que não cabiam todas as passagens que tem no livro, mas achei o roteiro bastante consistente. E claro, quando você começa a fazer a pré-produção, você mexe, troca diálogos, muda a cena, põe uma que não estava, tira uma que estava. Mas nesse caso, enfim, o roteiro veio pronto e bom, eu acho. Só que o filme tomou muita porrada, né? Ele só tomou pancada da crítica, assim. Mas foi um processo incrível, eu gostei de fazer. E você acha que a crítica foi bem forte com o filme nesse sentido? Foi duro. Eu tomei muita pancada, assim. O filme abriu o Festival de Cannes, eu acho que em 2008, será? Sim, acho que foi 2008. Que abriu o Festival de Cannes e, nossa, a crítica... Tinha algumas críticas nos dias seguintes que detonaram o filme, assim. Mas você sabe, você falando isso, é muito louco pensar, talvez, de um filme para o seu tempo, que por conta do podcast eu review o filme, e aí você vai vendo, você joga na internet, muitas pessoas citando ele agora por conta do que a gente está passando. Talvez o sentido dele esteja muito mais potente agora, né, do que está acontecendo. Eu acho que talvez ele tenha achado o seu público nesse momento. É verdade. No começo da pandemia, algumas pessoas, jornalistas, me perguntaram sobre o filme. E tem a ver mesmo, a coisa de você isolar, de você ter que viver de uma maneira diferente, do contágio, de a pessoa não saber como esse contágio acontece. O filme ganhou uma atualidade, eu diria. Uma super atualidade. Eu revi faz uns 2 meses, 3 meses, assim. É daquelas distopias que a gente vê e a gente começa a repensar o mundo a partir dela, assim. No ensaio sobre a cegueira, o que resolvia, o que fazia as pessoas voltarem a enxergar, na verdade, é a hora que tem um afeto, assim, aquela pequena família que se forma, uma hora eles começam a enxergar o outro, entender o outro, parece que é o afeto que recupera a visão, assim, que você consegue ver de novo, né? Eu queria voltar a uma questão ainda sobre a adaptação. Eu queria saber se é verdade que você filmava com o roteiro nas mãos, mas às vezes você voltava para o livro para saber se era mesmo aquele material que você estava trabalhando. É verdade isso? Na verdade eu lia, porque o livro, evidentemente a literatura ela é muito mais poderosa para dar ideias e para te criar imagens do que o roteiro, né? O roteiro é um resumo do resumo do resumo. Então, muitas vezes eu ia na fonte para voltar naquele clima do Saramago, assim. Para achar a atmosfera, para achar o clima do... para entrar aquele tom, Então, algumas sequências inclusive, no roteiro eu pus uma aspa, assim, puxei direto do livro, assim, botei textos inteiros que eu lia a mesma cena no livro, falava, não, no livro tá melhor do que no roteiro, e pum. Mas eu acho que eu fiquei lendo o livro bastante, mesmo para entrar, não perder o clima do Saramago, assim. O livro realmente, enfim, me tocou muito. E ainda em literatura, você fez até um blog das filmagens, né? Extenso, né? Eu acho que até agora, na nossa entrevista, eu não terminei de ler, assim, todas as coisas que você tinha escrito. E o que me chamou a atenção, que eu acho que tem a ver quando você fala das críticas ao filme, de um despojamento que você tem com o erro, né, com fraquezas que você ouvia numa condução de uma cena, num filme, né, parece que você lida com essas questões de uma maneira muito interessante. Tem um momento que você vai falando nesse blog, assim, de todos os cortes que você foi fazendo, todas as plateias que você foi encontrando, né, nas pré-estreias do filme. Queria saber por que você não fez mais um blog sobre filmagens, porque achei interessantíssimo ver o filme e acompanhar o blog depois. E essa relação que você tem com erros, assim, que você enxerga na sua obra, assim, como é que você lida com isso? Então, a coisa do blog, na verdade, é muito, muito legal você escrever, porque eu me obriguei sei lá, uma vez por semana escrever um texto sobre algum aspecto da filmagem e tal.
Isso é muito bom porque faz você refletir. Na hora que você está escrevendo, cai algumas fichas. Você vai falar de uma cena e você percebe alguma conexão que você não tinha percebido quando você estava filmando. Então foi uma experiência muito boa. Eu tinha tempo, estava no Canadá, não tinha família, né? Você volta pro hotel, você tinha tempo e tal. Agora no Dois Papas eu tentei fazer a mesma coisa. Eu acho que eu escrevi 3 ou 4 capítulos do Dois Papas, estão até no website da O2 Filmes, minha produtora. Mas aí eu tava numa correria lá, e aí a gente chegava à noite, alguém convidava para jantar, não sei o quê, eu comecei a falhar, e aí acabei abandonando, falei, vou desistir dessa ideia. Mas eu comecei o projeto achando que eu ia escrever toda semana um texto. Me arrependi de não ter feito. Agora que passou, eu acho que gostaria de ter feito. Iria me ajudar. Vou ver se nesse próximo filme eu faço isso. Para quem quiser, o blog ainda está ativo na internet, é só procurar. E eu acho que uma outra coisa que ele traz é pensar o cinema como uma obra muito viva, muito orgânica, né? Porque a gente, espectador comum, a gente senta, vê um filme, acha legal, não acha, mas você vê esse processo, inclusive com as primeiras plateias. Tem um trecho que você fala acho que foi em Toronto, que você pegou uma plateia que começou a bater palma quando a Julianne Moore corta o pescoço do Gael. Aí você fala, não, alguma coisa que eu fiz está errada, porque não era essa reação que eu gostaria que tivesse. Então disso de você começar a repensar o seu filme pelas plateias que você foi encontrando. Você ainda mantém isso de ir mudando coisas enquanto você vai fazendo essas pré-estreias, vai fazendo essas primeiras impressões? Não dá para mexer no filme. Depois que o filme está fechado, não dá para mexer, evidentemente, porque ele está mixado e tal. Mas fichas continuam caindo. Agora, durante o processo, eu sou muito chato. Eu acho que talvez muito, muito chato para produtor. Porque o roteiro, eu não paro de mexer agora. Por exemplo, entreguei esse roteiro para Netflix, mas estamos mandando para eles agora segunda-feira, mas a versão final eu já estou mexendo, cara. Tá aqui na minha frente os textos que eu já estou. Eu fico mudando, daí eu vou viajar para conhecer as locações e fico mudando o roteiro. Daí enquanto está filmando, muda às vezes no dia da filmagem, e na montagem você muda, você coloca novos áudios, novos. Você tem um limite para saber, tá pronto? Não tem, cara. É assim, na mixagem, no último dia da mixagem, vai acabar daqui. Se der para eu ainda enfiar um ruído lá que não tinha, trocar um áudio, até o último minuto eu me permito mexer. Aí, a hora que fechou, acabou, não tem mais estúdio, vamos embora a casa, acabou. Mas o filme não acaba o prazo. Assim, terminou o filme no dia em que não deixaram eu fazer mais o filme. Acho que no caso também do ensaio teve um sinal de que estava tudo certo com aquela exibição para o Saramago, também muito famosa, que também está na internet, né? Ele muito emocionado, né, quando termina o filme. E assim, eu já tinha visto essa cena antes, né, inclusive quando o filme foi lançado, ela continua na internet. E aí eu também, fazendo essa pesquisa, você falou que foi uma das piores experiências suas você ter mostrado para o Saramago. Fiquei pensando, queria saber por que você achou essa experiência ruim. Não era pior, foi tenso, cara, porque eu mostrei o filme no Festival de Cannes, na abertura, o Saramago estava muito doente, ele quase morreu. Na verdade, você falou assim, das 10 piores experiências da minha vida, talvez essa tenha sido a 7ª ou 8ª. Eu falei, nossa, gente, mas é um momento super emocionante. Leva o biscoito. Não, depois que ela ficou boa, ela foi boa, mas até ali, porque eu tinha vindo de Cannes, o filme, como eu falei, abriu o Festival de Cannes, o Saramago não pôde ir, ele iria na estreia, não podia ir porque ele quase morreu nesse período, assim, tá muito magrinho, muito fraquinho. Então, eu fiz a apresentação no Festival de Cannes, no dia seguinte eu li todas as críticas detonando o filme, e no dia seguinte fui para Lisboa para mostrar para ele, porque ele não pôde vir, falei, então eu tô levando o filme aí. E aí eu fui para lá para levar aquela porcaria de filme que todos os críticos disseram que era. Falei, putz, é agora, vai ser, né? O cara passou, não queria vender, convenceram ele de vender, ele vendeu e agora vai ver essa porcaria que a crítica falou que eu fiz. Então eu assisti o filme inteiro do lado dele, falando, bom, vai ter uma hora que ele vai levantar do cinema e tal. Mas aí acabou, ele não falou nada, ele ficou em silêncio. Eu falei, caramba, agora ele tá com vergonha de dizer que é uma merda.
Daí ele tava chorando, tava emocionado e tal. Aí saiu o peso das minhas costas. Mas foi duro assistir com ele ali. Cada cena que ele... Sentei do lado dele. Sim, sim. E cada cena eu falava, ai meu Deus, isso aqui tá errado. Isso aqui ele deve estar achando uma... Não, e no vídeo dá pra ver, né, o alívio que você, né, você olha pra ele e aí você vê que ele... Eu beijei ele, daquilo. cara. Eu não sou beijoqueiro. Eu fiquei tão ligado que eu beijei a careca do homem, cara. Muito obrigado. Você tirou um peso das minhas costas. E me veio uma questão agora, né, você colocando sobre essa recepção do filme e também como você é muito crítico, né, ao material. Hoje você mudaria alguma coisa no filme? Ah, certamente. Não me pergunte o quê, mas certamente, cara. Eu não consigo, eu acho que não sou só eu. Provavelmente muitas pessoas que estejam ouvindo fazem a mesma coisa. Você escreve um textozinho de um parágrafo, vai 15 linhas. É impossível reler, para checar se tem erro ortográfico, você relê sem mudar uma coisa. Aí você muda, você troca uma preposição, você muda a pontuação. Eu não consigo ler o mesmo texto, sei lá, 2 vezes sem mexer nele, cara. Não sei se você é assim com texto, mas para escrever eu sou assim, para filmar também. Cada vez que eu vejo uma cena eu quero mudar. É uma inconstância, acho que tenho um problema qualquer de estabilidade, sei lá, cara. Mas eu não consigo, cada vez... É como se fosse, como você falou, é uma coisa viva, assim. Eu não consigo achar que está pronto. Eu sou com a gravação do podcast, eu vou ouvir depois e também posso ver vários problemas. Não tem jeito. E tem uma coisa, né, você falando, como você tinha falado antes, né, como da cegueira que o filme traz e que já é a questão, a gente vê a questão ambiental, né, é um filme também muito, ele é pouco verde, né, ele tem já dá essa ideia da sujeira, né, quando as pessoas saem, né, do local que elas estavam confinadas. Já traz esse clima árido, né, essa questão climática que a gente está passando naquelas imagens, assim. E aí, na verdade, minha última pergunta, você comentou que quando você filmou, você já enxergava essa cegueira pela questão climática. Em 97, quando você pensou pela primeira vez, já era sobre isso? Não, em 97 não tinha questão do clima. Mas tinha uma sensação de que há uma crise civilizatória, assim, de que a gente estava indo para um lugar que é muito esquisito. A nossa sociedade, que é totalmente voltada para o consumo, né? A gente vive para poder ganhar dinheiro para poder consumir. Então o objetivo da sociedade, da nossa civilização é consumir, né? E é mesmo, não adianta dizer que não é, porque é. Todo mundo trabalha porque quer trocar o carro, porque quer... E eu ainda acho, claro, que é um desastre total. Independente disso causar uma crise ambiental, é um desastre como civilização, como... Enfim, você não consegue ser feliz e construir uma sociedade feliz se o seu objetivo é só consumir coisas, né? Então tinha um pouquinho essa cegueira, assim. Por que a gente vive do jeito que a gente vive? E o básico, né? Consumir acaba, né? Tudo que você consome, nada é finito. Né? Mas tudo bem consumir, a gente consome, mas é que a gente entrega a nossa vida para poder consumir mais, né, cara? Você entrega a sua relação com sua mulher, com seus filhos. Você abre mão de tudo para poder consumir mais, né? Para poder ir num restaurante, para poder... É uma loucura. Então era um pouquinho essa coisa dessa sociedade meio... É distópica, né? Já que estamos falando de distopia, né? Uma sociedade onde as pessoas só querem comer, né? É um tipo de distopia. Aí são cegas, elas não enxergam o que é a vida delas, quem que está ao lado delas, as relações que elas podem ter, é só sobre consumo, enfim. Acho que da primeira vez era mais esse o enfoque, mas aí essa cegueira da sociedade ficou mais clara para mim quando eu comecei a ter contato com a questão do clima. Outro dia eu faço parte de um grupo que o Siddhartha Ribeiro, né, neurocientista, participou, veio bater um papo com esse grupo, é um grupo de umas 15, 20 pessoas, e ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou que hoje com a tecnologia, né, o celular na verdade é uma expansão do meu cérebro. Meu cérebro não precisa fazer algumas operações porque eu já confio no celular, né? Eu não preciso ter memória porque o meu celular tem a minha memória, minhas fotos e tal. E isso é só do celular, mas essa tecnologia nos faz ser seres diferentes, assim. A tal ponto que ele falou que ele já acha que já existe uma especiação. Existe, né, extinção de espécie e especiação, que é criação de nova espécie. Ele acha que o mundo hoje já tem uma outra espécie aparecendo,
que tem essa espécie humana que é conectada, tecnológica, preparada, que tem uma educação de ponta, que já é uma outra espécie, se eu comparar com um garoto na Dinamarca, é uma outra espécie comparado com o garoto do Mali. A cognição dele é diferente, a apreensão como o cérebro dele funciona. Isso é um mundo distópico, né? Já existem duas espécies humanas convivendo hoje. Enfim, ele falou essa ideia, você falou da história de distopia, eu acho que hoje nós estamos vivendo uma distopia já, não é mais no filme, é na realidade. E o Siddhartha veio com essa observação que para mim fez todo sentido. Que lembra um pouco o filme que você falou alemão, né, no início da nossa conversa, né? Já é uma outra espécie, já é uma outra... O alemão é mais radical, porque o cara é uma máquina mesmo, mas o que ele fala é que biologicamente a gente está de fato criando uma outra espécie, que já vai poder ser classificada. Tem Homo sapiens e Homo Deus, talvez, como falou o Harari, né? Homo algoritmos. Homo algoritmos, pode ser mesmo. Fernando, chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer pela sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Rafael. Esse foi o Distópicos e Utópicos, um programa dirigido pelo Thiago Teodoro. A edição fica por conta do Felipe Dantas. Eu sou Rafael Miranda, apresentador e roteirista. Sigam o Sesc Pompeia nas redes Instagram e Facebook e em nossos canais no YouTube e no Google Podcast. Muito obrigado e até a próxima.